corpo de massa 4 kg está apoiado em um plano horizontal e submetido a duas forças de idênticas intensidades F, aplicadas por um mecanismo cujo funcionamento não interessa no momento, quer dizer, não importa como, o que importa é que tem uma força, mas que é ajustado, mantém F e o ângulo θ indicado na figura constante durante o movimento. Ok, então ele está dizendo que tem uma força F formando um ângulo θ com a horizontal. Desprezando-se o atrito entre o corpo e o apoio, ou seja, não tem atrito, e ele vai chamar a força resultante de R em vez de FR, mas é a mesma coisa do nosso FR. Ele diz que vai fazer 4 afirmações sobre essa situação e quer que a gente analise quais estão corretas, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, ele diz que conforme aumenta o θ, a intensidade da resultante das forças que agem no corpo aumenta. Tá, então vamos pensar nos θs extremos. Então, o que seria isso? Se o θ valer 0, significa que não tem um ângulo entre a força F e a horizontal. Quer dizer que a força F está na horizontal, exatamente na horizontal. Tanto a de cima quanto a de baixo, porque ele falou que os dois vão ficar juntinhos. Então, se o θ for 0, as duas estão apontando assim. Se a gente tem duas forças que estão na mesma direção e no mesmo sentido, quanto vale a resultante entre elas? É só somar. Então, a força resultante nessa situação seria 2 vezes o F. F mais F é 2F, certo? Vamos pegar outra situação extrema. Quando a gente tem um dos bracinhos puxando lá em cima e o outro bracinho puxando lá embaixo. Ou seja, na situação em que o nosso θ valer 90 graus. O que vai acontecer? A força F desse daqui vai estar puxando para cima e a força F deste daqui vai estar puxando lá para baixo. Se a gente tem uma força para cima e uma força para baixo e elas são idênticas, o que vai acontecer? Uma força igual à outra, na mesma direção e sentidos opostos, vão se cancelar completamente. Então, a força resultante nessa situação é 0. E no meio desses dois ângulos, né, no meio do caminho, vai acontecer essa transição de 2F até 0, gradativamente, né? Conforme o ângulo vai mudando a força resultante. O que a gente pode concluir? Conforme o ângulo vai aumentando, ou seja, do 0 para o 90 está aumentando, obviamente, o que está acontecendo com a força resultante? Ela foi de 2F, que era um valor grande, não sei quanto valia, mas era um valor, para 0. Então, o que aconteceu conforme foi aumentando o ângulo? A força resultante foi diminuindo. Portanto, a força resultante não vai aumentar conforme aumenta o θ, e sim diminuir. Por isso, a afirmação 1 está errada. Então, a gente já pode eliminar ela. Agora eu vou apagar tudo para a gente continuar analisando as outras, senão não vai caber, tá? Agora ele quer saber quanto vale a força resultante para a situação em que o θ seja 30 e o θ seja 60 e na 4 para um θ qualquer. Ele quer saber a função que está relacionando as duas coisas, qual é a equação que define a força resultante. Para a gente responder a 2 e a 3 para ângulos específicos, é mais fácil a gente pegar uma geral e depois substituir o valor do θ, né? Então, vamos analisar a formação 4 primeiro. O que a gente vai ter que pensar? Vamos lá. A gente tem uma força F. Vou pensar só na força F de cima, a princípio, tá? Ela tá numa direção esquisita, igual acontecia no exercício anterior. A gente pode decompor os vetores e ficar com um vetor na vertical e um vetor na horizontal. Que tá na vertical, deixei em azul. Tá na horizontal, deixei em verde. E como a gente relaciona eles se a gente não tem o quadriculado, igual a gente tinha no exercício anterior? A gente precisa usar as nossas propriedades de triângulo. A gente sabe que existe um ângulo θ entre a força F e a horizontal. Portanto, existe um ângulo θ entre a força F vermelhinha e a força Fx, que é a parte dela que está na horizontal, certo? Se a gente arrastar o Fy para fechar o triângulo, a gente vai ter uma coisa bonitinha assim, um triângulo retângulo, com o ângulo θ e o ângulo 90. A gente vai ter o Fx e o Fy e a gente vai ter o F. E a gente sabe matemática. Então, a gente sabe achar relações entre o Fx, o Fy, o F e o θ. Porque o nosso triângulo é retângulo. Então, vale seno, cosseno e tangente. Opa, tangente eu não coloquei aqui. Por que eu não coloquei a tangente? Porque a tangente é uma relação entre Fx e Fy. Então, não vai ser muito útil pra gente por enquanto. Porque a gente não sabe nem o Fx, nem o Fy. Percebe que nas respostas só tem o F, que é a hipotenusa. Então, eu só vou usar seno e cosseno, que é o que tem hipotenusa. Então, vamos analisar primeiro o seno, lembrando que ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto do θ é o Fy e a hipotenusa é o F.
Então, seno de θ é FY dividido por F. Se a gente multiplicar isso em x, a gente chega que o FY é igual ao F vezes o seno de θ, ok? Vamos pensar a mesma coisa para o cosseno agora. Cosseno de θ é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é o que está do ladinho do θ, que não é a hipotenusa, né? Que seja um cateto. Então, o que está do ladinho dele é o fx. Então, o cosseno vai ficar fx dividido por f, que é a hipotenusa. De novo, vou multiplicar em x. O fx é f cosseno θ, certo? Mas por que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu só estou analisando de cima? Para o de baixo é a mesma coisa, só que vai ser um triângulo espelhado para baixo. Então, no fim, o que vai acontecer? Se a gente decompõe essa força F de cima, a gente vai ter uma força vertical para cima, puxando aqui para cima, e uma força horizontal puxando para a direita, ok? Então, essa força que a gente acabou de decompor virou uma força para cima e outra força para a direita. E deixa de existir aquela que era diagonal, porque a gente sabe analisar muito melhor coisas que estão na vertical e na horizontal. Se a gente fizer a mesma coisa para de baixo, eu não vou fazer todo esse passo outra vez, porque vai dar a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? A nossa hipotenusa vai estar aqui para baixo, então o FY agora ele não está mais puxando para a direita e para cima, ele está puxando para a direita e para baixo. Então, a nossa decomposição vai dar um FY para baixo e um FX também para a direita. E o valor do FX do FY vai ser exatamente o mesmo que a gente tinha aqui. Se vocês fizerem esse mesmo passo a passo para a força de baixo, vocês podem até treinar, ver se vocês chegam na mesma expressão. Vai dar a mesma expressão. O que a gente pode concluir daqui? A força FY para cima com a força FY para baixo vão ter exatamente o mesmo valor. Então, elas vão se cancelar. E vai sobrar só uma força resultante na horizontal, que é a soma de um FX com o outro FX, que por acaso são iguais, porque o θ vai ser o mesmo. Então, a força restante é Fx mais Fx, só que a gente já sabe calcular o Fx, que era F cosseno θ. Então, vai ficar 2 vezes o Fx, porque é ele, é ele mais ele mesmo, né? Então, é 2 vezes ele. E no lugar dele, a gente vai substituir F cosseno θ, certo? Achamos uma expressão geral para a nossa força resultante. A nossa força resultante é 2 vezes a força, F, que ele falou lá em cima, vezes o cosseno de θ, que eu também não sei quanto vale por enquanto. Mas eu achei que a afirmação 4 está perfeita, exatamente o que a gente achou, é a expressão que ele deu. E agora a gente vai substituir alguns θs, mais especificamente 30 e 60, aqui, calcular o cosseno e calcular a força restante e ver se dá 2F e F ou não, tá? Então, vamos começar pelo 30. θ é igual a 30 graus. Se o θ é igual a 30 graus, quanto vale cosseno de 30 graus? Sabem decor? Lembra da tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz você põe no 3, no 2, tá. Cosseno de 30 tá aqui. A raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, vou substituir ali. Posso cortar esse 2 de cima com 2 de baixo, né? Tá todo mundo multiplicando. Então, a nossa força restante deu F raiz de 3. Isso não é 2F. Com certeza não. Então, tá errado. Próximo, volta lá naquele passo. Se o θ for 60, vamos fazer exatamente o mesmo raciocínio. Quanto vale cosseno de 60? Cosseno 60 meio. Então, cosseno 60 é meio. Agora, eu vou substituir no lugar do cosseno meio. E aí, eu vou cortar o 2 com 2 de novo, porque tá um em cima e um embaixo de novo. E vai ficar F vezes 1, que dá F. Então, para 60 graus, a nossa força restante vale F, que é exatamente o que ele falava na afirmação 3. Então, ela também está correta, portanto, estão corretas as afirmações 3 e 4, letra D.